Muito bem, estamos de volta. Esse é o bloco derradeiro da nossa aula. Vamos tratar dos acentos diferenciais, dos últimos tópicos, e mais para o final do bloco, trarei o gabarito das nossas questões, da nossa construção do estoque lexical, e mostrarei as próximas palavras para a pesquisa que você fará em casa, tá bom? Então, vamos que vamos, aproveitando aqui o nosso tempo, o que nós temos? O acordo e o acento diferencial. Já expliquei o que vem a ser o acento diferencial no bloco anterior, né? Então, vamos lá. O que nós temos? Antes do acordo, o para, que era a flexão do verbo, continha o acento gráfico, e para a preposição não o tinha. Após o acordo, passamos a ter PA, RA, para as duas situações. Então, aqui os exemplos. Ele para na rua. Antes havia o acento gráfico, né? Aqui o verbo, agora não mais. Ele luta para vencer. Aqui a preposição. Notem que as duas palavras, ainda que morfologicamente sejam distintas, né? Uma é verbo, a outra é preposição, elas são escritas da mesma forma. Então, o que você aprendeu? Que o acento diferencial no para, né? Nesse grupo para, né? Ele desapareceu. Aqui sim. Vamos adiante. O que temos? Antes do acordo, o pelo, né, com acento circunflexo, significando penugem, e pelo, preposição. Não é mesmo? Havia ainda, eu não coloquei aqui, mas a forma verbal, né, do verbo pelar, eu pelo. Aí já havia o acento agudo, né? Tem esse detalhe, você pode até completar ali no nosso slide. Eram três as situações: pelo com acento circunflexo, pelo preposição, não é? E o pelo com acento agudo para verbo. Após o acordo, PELO. Você vai dar o timbre que aprouver. Então, você vai falar pelo com o timbre fechado para indicar, digamos, a penugem. Vai falar pelo com o timbre fechado para indicar, digamos, a preposição. E vai falar pelo para indicar, digamos, né, a flexão verbal do verbo pelar. As três situações com a grafia PELO. Estamos bem? Então, aí não trouxe as frases, mas são facilmente construídas, né? O pelo, né, do cão estava limpo. Muito bem. O pelo, PELO, né? Luto pelo dever. Então, esse pelo, preposição. E eu pelo o pelo do cão, né? Muito interessante essa frase, porque eu pelo o pelo, você vai escrever, né? Pelo, P-L-O, pelo, P-L-O. Então vai ser muito interessante. Tem até uma frase para concurso que transita nesse momento, né? Pelo o pelo apenas pelo prazer de pelar. Era algo assim para fazer esse trocadilho, né? E mostrar que, na verdade, a palavra agora PLO é a mesma, o acento diferencial caiu nas situações, né? Então, para você se despedir aqui, pelo e pelo. Estamos bem? Após o acordo, PLO. Bom, antes do acordo, vamos conhecer mais um caso de acento diferencial que sofreu modificação. Polo, extremidade, modalidade esportiva do polo aquático, havia o acento agudo, e polo, né, para indicar um falcão, uma ave, havia o acento circunflexo. Né? Após o acordo, passamos a ter POLO e o timbre a escolher. Né? Então você vai falar polo aquático, né? Nós usamos muito na petição, olhando para mim, polo ativo e polo passivo. Né? POLO sem o acento agudo. Antes nós tínhamos o acento, agora não temos mais, tá? Então, olha lá. Polo aquático, polo ativo, polo passivo, tudo POLO, né? E o polo para o falcão perdeu o acento circunflexo, mas é algo assim de pouco uso, né? Observação: não confunda o tema, né? Aqui faltou a letrinha A, peço desculpas. O tema com a estrutura frástica por ele, né? Corretamente construída como polo. Muito bem. E aqui também o por, peço desculpas porque faltou aqui o acento
circunflexo, né? O verbo por no infinitivo, ele continua com acento circunflexo. Aqui é um acento diferencial que permaneceu, né? Então peço desculpas ali porque também faltou. Então o que nós temos? Ó, por ele, né? Você pode escrever polo. E aí, polo, esse polo não se confunde com POLO que eu trouxe aqui, tá bem? Então muita atenção e com isso nós já temos condições de verificar quais acentos diferenciais permaneceram, né? Então, apenas para recapitular, quais caíram no nosso slide aqui. Olha lá, caíram para e para, ficaram para. Que mais? Caíram pelo e o pelo, ficaram PLO, muito bem. E caíram o polo e o polo e ficaram POLO, muito bem. Agora, quais permaneceram? Vamos conhecer. Antes do acordo, está aqui, ó, o por, verbo no infinitivo, e por preposição. Acabamos de falar, só faltou corrigir naquele slide, peço que corrijam aí. Após o acordo, ó, tudo igual, por e por. Então, quando nós falamos, né, vou pôr as mãos naquele canalha, tem até essa frase no próximo slide, vou pôr, o verbo no infinitivo tem acento circunflexo, pôr do sol, tem acento circunflexo, porque aqui nós temos o quê? Uma substantivação do verbo, né? O pôr do sol é uma substantivação do verbo pôr, no infinitivo, pôr com acento circunflexo, permaneceu, então olha lá, pôr, verbo no infinitivo e pôr preposição após o acordo, ó, tudo igual. O que significa tudo igual? Os acentos, o acento permaneceu e o acento diferencial, né, consequentemente, tá? Muito bem, exemplos. Vou pôr as mãos naquele canalha e luto por você. Então, a primeira com acento circunflexo, a segunda preposição sem o acento. Isso não mudou. Antes do acordo, pôde e pode. Após o acordo, tudo igual. Pôde e pode. Muito bem. Exemplos. O médico não pôde atender ontem, né? Você está aqui, né, no pretérito perfeito do indicativo, né, terceira pessoa do singular, né? Eu pude, tu pudeste, ele pôde. Esse pôde com acento circunflexo. E aqui o médico pode atender hoje. Já é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo, né? Eu posso, tu podes, ele pode. Então veja que aqui o acento diferencial permaneceu. Recapitulando, quais acentos permaneceram? Olha lá, por e por, né? Pôde e pode, e assim você vai decorando. Antes do acordo, tem e tem. Após o acordo, tudo igual. Tem e tem. Muito bem. Exemplos. O médico tem aptidão, né? Terceira pessoa do singular, eu tenho, tu tens, ele tem. No presente do indicativo, e os médicos têm aptidão. Terceira pessoa do plural, eles têm com acento diferencial. Então, o que você está percebendo? Que você não pode falar que o acento diferencial caiu, desapareceu com o acordo. Alguns caíram, outros permaneceram. E você está vendo agora quais permaneceram. Pôde, pode, o por e o por, né? E acabou de ver o quê? O tem e o tem com acento circunflexo. Idêntica manutenção de acento gráfico diferencial se deu com outros verbos. Vamos ver. Olha lá, conter, né? Ele contém, terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, eles contêm, terceira pessoa do plural. Veja que o acento diferencial aqui permaneceu. Reter, ele retém, acento agudo, eles retêm, acento circunflexo, presente do indicativo, terceira pessoa do singular e do plural. Permaneceu. Olha lá, o verbo vir, a gente tratou hoje, né? Ele vem, eles vêm. Utilizamos muito na petição, sobretudo na identificação do polo ativo, né? Da petição inicial, né? O fulano de tal, você qualifica, aí vem, ele vem. Agora, se você tiver no polo ativo, João e Maria, eles vêm, esse vem com acento circunflexo. Não confunda esse vem com acento circunflexo, não é com o vem. Né, do verbo ver, que perdeu o acento circunflexo no primeiro E da forma de sílaba com hiato. Por favor. Então, uma coisa é o verbo ver. Aí, vem, perdeu o acento. Outra coisa é o verbo vir. E aí, o vem, na terceira pessoa do plural, tem um acento circunflexo, na terceira do singular, não. Tá? Então, muito cuidado. Ele vem, eles vêm aqui, o verbo é vir, não tem nada a ver com o verbo ver. Muito bem. Legal. Convir. Ele convém e eles convêm. Um dado muito curioso, porque aqui, né, ó, voltando, ó,
Ele vem, não tem acento. Agora, ele convém tem acento. Por quê? Porque aqui nós estamos diante de uma oxítona terminada por EM. A semelhança de também, né? A semelhança de desdém. Por isso que se acentua aqui com um agudo. E aqui com circunflexo, né? Prestigiando o chamado acento diferencial. Excelente. Intervir, ele intervém, mesma regra do também, do desdém, acento agudo, eles intervêm, acento circunflexo, prestigiando a regra do acento diferencial. Excelente, né? Muito bem. E aqui esse quadro, né, bem interessante. A letra está pequena, né? Eu vou até ampliar aqui para nós lermos. Para uma revisão é uma beleza, né? Então olha lá, ó, acordo ortográfico e acentos gráficos, né? Caiu o acento do lado esquerdo, permaneceu o acento do lado direito. Então vamos, caiu o acento, ó, para verbo e para preposição. Olha que beleza para você revisar. Pelo substantivo e pelo preposição. E até tem o pelo aqui do verbo pelar. Tá? Você pode complementar aqui, ó. Muito bem, caiu o acento. O polo do falcão e o polo da extremidade, né, e do esporte. Agora ficou P-O-L-O. Né? Creem, deem, leem, veem. Aprendemos crer, dar, ler, ver. Caiu o acento circunflexo no primeiro E dessas formas verbais de sílabas, né, com hiato. Descreem e releem são os verbos derivados. E proveem e desproveem. Né? Aí você está vendo a questão dos verbos derivados, bem importante para nós. Agora, permaneceu o acento do lado direito. Por e por, muito bom, o por no infinitivo e o por preposição. Pôde no passado e pode no presente, também permaneceu. Eles têm, ele tem, eles contêm, ele contém, eles vêm, ele vem, eles intervêm, ele intervém, eles convém, ele convém. Olha que legal esse quadro para você recapitular a matéria. Estamos bem? Legal? Vamos ver o que temos? Já estamos praticamente no fim aqui da nossa aula. E realmente, dever de casa. Agora vamos ao nosso gabarito da aula 1. Construindo o edifício lexical. Correção, aula 1. Vamos lá. Obnubilar, escurecer, obscurecer, cobrir com nuvem. Exemplo, o radicalismo obnubila a visão racional dos fatos. Olha aqui que frase muito bem construída e tão verdadeira quanto, né? O radicalismo obnubila a visão racional dos fatos. Olha que beleza o verbo obnubilar. E é assim que vocês vão ter que aprender a aumentar o estoque de palavras. Você traz o sentido e constrói, simula a sua aplicação, ou reproduzindo de onde você leu, ou criando a sua frase. Na hora H, nós vamos lembrar da frase do radicalismo. Você não vai lembrar do sentido do obnubilar. E aí você mimetiza aquele uso. Né? Então, veja, olha, o radicalismo obnubila a visão racional dos fatos. Muito bem. 2. Estroina é o indivíduo leviano e perdulário é o gastador, é o esbanjador, é o estroina. Exemplo, a pobre moça foi casada com um estroina e sofreu bastante. Né? Então, o que nós temos? O estroina é um esbanjador, é um perdulário. Então, tudo bem? Legal. É o contrário do mesquinho. Né? Ele é o esbanjador. Né? Ele não é um mão de vaca, ele é o esbanjador. Então, aqui o que nós temos? Temos aí uma palavra bem interessante, estroina, para vocês guardarem. Tertúlia, reunião de parentes e amigos para determinados objetivos, lúdicos, culturais, literários. Exemplo, isso é tertúlia flácida, para boi dormitar. É uma frase, né, do Marco Maciel, muito interessante, né, que acaba fazendo um gracejo, né, com o bordão popular, né? Isso é conversa mole para boi dormir. E aí o Marco Maciel assim construiu. Isso é conversa, ele colocou tertúlia. Mole, ele colocou flácida. Né? Dormir, ele colocou dormitar. Então ficou.
Isso é conversa mole para boi dormir. Isso é tertúlia flácida para boi dormitar, né? Fazendo aí um trocadilho muito inteligente e com gracejo, né? E com um lado assim cômico do bordão popular, né? E nos enriquece. Então, tertúlia são as reuniões que as pessoas fazem para discutir assuntos de literatura, políticos, etc. E aí eu trouxe essa frase que ela é muito curiosa para vocês conhecerem, tá? Isso é tertúlia flácida para boi dormitar, né? O político que teve uma história muito importante no nosso país, né? Tantos anos aí dedicados à política, o Marco Maciel. Muito bem, vamos adiante. Quintessência, ou quinta hífen essência, as duas palavras são aceitas pelo Volpe. O que significa quintessência? A parte mais pura de um todo, o que há de melhor, o que há de mais apurado. Exemplos, ele, como colega de equipe, é a quintessência do ser humano egoísta. Olha que legal a frase, criticando, né, aquele colega egoísta, falando, ó, o cara é a representação mais fiel do egoísmo. Né? Então você vem e escreve, ó, ele como colega de equipe é a quintessência do ser humano egoísta. E a outra frase, paisagem quintessencial do deserto do Atacama, né? Quer dizer, aquela paisagem que marca, que é a mais fiel ao que se conhece lá no deserto do Atacama, ou como o deserto do Atacama é a paisagem quintessencial. Muito boa aí a construção. Estulticie ou estultícia. O que significa estulticie ou estultícia? Muito bem, você está vendo aí as paroxítonas terminadas por ditongo crescente, que podem ser proparoxítonas eventuais ou aparentes, né, como você aprendeu hoje. Muito bem. E o que vem a ser a estultície ou estultícia? É a tolice, a imbecilidade. Então, o homem foi lamentável, né, com suas estultícias ou estultícies. Foi lamentável. Tudo bem? Legal. 6. Macambúzio, mais uma paroxítona terminada por ditongo crescente, que pode vir a ser proparoxítona aparente ou eventual. O que é o macambúzio? É o melancólico, é o carrancudo, né? Então, o enfermo estava irascível significa irritadiço, né? E macambúzio, quer dizer, melancólico. Ele se irritava fácil e estava carrancudo, né? Então, o enfermo estava irascível e macambúzio. Muito legal. Vamos ao número 7. Tirocínio, mais uma paroxítona terminada por ditongo crescente, podendo ser proparoxítona eventual. Tirocínio, sensibilidade, agudeza de espírito. Exemplo, o tirocínio do policial possibilitou a reação armada exitosa. Muito legal a frase, tirocínio é isso, essa agudeza de espírito, essa sensibilidade que o profissional competente deve ter, né? Tirocínio. Muito bem. Uma vez eu falei essa palavra em sala, o aluno, ô professor, quem atirou em quem? Eu falei, que é isso? Você precisa, né, ler um pouquinho mais, revistas, jornais, ir ao dicionário. Tirocínio, não tem nada de tiro aqui, né, é agudeza de espírito. Então, tirando o aspecto da graça que eu fiz na sala de aula, né, é sério, o aluno precisa se inteirar, né? Então, como assim? Tirocínio não tem nada de tiro. Tirocínio é agudeza de espírito, essa sensibilidade, essa sagacidade, né? E a frase está bem legal, ó. O tirocínio do policial possibilitou a reação armada exitosa. 8º. Autóctone. Autóctone, uma palavra proparoxítona, obrigatoriamente acentuada, né? Próprio do lugar da região em que se habita. Então, a população do Ártico, né, é formada por um aguerrido povo autóctone, com certeza, aguerrido porque são condições climáticas severas, né? Então ali há um povo autóctone, que é próprio do lugar, você não tem uma população nômade ali, né? É um povo próprio do lugar, autóctone. Muito bem, legal. 9. Intrincado ou intricado. As duas, né, são formas variantes aceitas pelo Volpe, intrincado ou intricado.
intrincado. Significa confuso, complicado, emaranhado. Então vamos aos exemplos. A questão da prova foi intrincada ou intricada. Muito bem. O avião caiu em uma mata intrincada ou intricada, que significa mata de difícil acesso, né? Emaranhada. Muito bem. E a última, acossar. O que significa acossar com 2 S's? Vamos lá. Perseguir, encurralar, ir ao encalço de, abordar agressivamente, causar aflição a. Exemplos. A polícia acossou o ladrão naquela rua. Quer dizer, perseguiu, encurralou, foi ao encalço do ladrão, abordou agressivamente, talvez, né? Os homens acossaram a testemunha em busca de notícia. Aqui, os homens acossaram a testemunha, está mais para uma abordagem mais agressiva, né? Então, é o ato de abordar agressivamente aqui, né? Muitas dúvidas o acossavam, quer dizer, aqui já está mais para o sentido de causar aflição. Muitas dúvidas o acossavam. Aí, 3 situações que eu trouxe para você guardar e reproduzir. Né? Então, você entendeu o que significa pesquisar no dicionário. Não é só colocar o sentido e deixar a situação inerte. Né? Você tem que trazer um dinamismo para a bem-sucedida replicação do uso. É assim que se faz o pequeno e nosso caderno, né, que é o nosso dicionário, pequeno dicionário, que pode ser num caderninho e tudo mais, tá bom? Com isso, meus queridos, já estamos aqui nos aproximando do fim, não é? Construindo o edifício lexical, dever de casa, fazer para a aula 3. Quais são as palavras? Vamos lá. Obsolescência. Olha a grafia, muito cuidado, hein? Muito bem. Verossimilhança. Iniquidade. Olha, sem o trema, né? Estupefato. Olha lá, que mais? Peremptório, muito bem. Vicissitude, olha a grafia complexa. Filantropo, legal, aprendemos. Avaro, aprendemos. Assecla, olha que legal. E parcimônia, olha que beleza, 10 palavras para vocês pesquisarem para a próxima aula. Com isso, eu encerro com o nosso muito obrigado, o nosso lema estude mais, estude sempre. Temos aí o português para concurso aqui, a gramática e a redação. Essa é uma outra obra que pode ser útil para vocês. Aqui temos o nosso manual de português jurídico excelente. Temos aí na coleção Sinopses Jurídicas da Saraiva, o português jurídico é de nossa autoria. É um livro menor do que o manual de português jurídico, né? Como se fosse um resumo, né, ali nas sinopses. Muito bem, as nossas redes sociais, e com isso fechamos aí a nossa aula, tá bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos continuar firmes no estudo da gramática normativa. Temos mais 2 aulas para essa disciplina, gramática 1. Vamos estudar crase, regência, vamos seguindo, né? Depois chegaremos ao português jurídico e, com isso, vamos mantendo o nosso vínculo, a nossa proximidade àquele canal de comunicação pós-comum jurídica, sem acento no pós, sem acento no jurídica, já que entendemos tudo de acentuação, agora, @professorsabag.com.br, para quem quiser contato, quem quiser pedir simulados, estou sempre à disposição. E com isso, desejo a vocês excelentes estudos e até a nossa breve aula número 3. Vamos estudar crase naquele momento. Tá bem? Muito obrigado, um grande abraço, bons estudos, até a próxima, tchau, tchau.